Os argumentos em favor da restrição ao comércio. A carta da equipe econômica começa a convencer a nova presidente da Islândia a considerar a abertura do mercado de tecidos. Ela percebe que o preço interno está agora mais elevado que o preço mundial. O livre comércio, portanto, poderia causar uma queda no preço interno de tecidos e prejudicaria os produtores de tecidos nacionais. Antes de implementar a nova política, ela pede aos produtores de tecido de seu país que comentem o conselho dado pelos economistas. Não é de surpreender, portanto, que os produtores de tecidos se oponham ao livre comércio desse produto. Eles acreditam que o governo deveria proteger a indústria nacional de tecidos da concorrência estrangeira. Vamos ver alguns dos argumentos que eles poderiam apresentar para sustentar sua posição e como a equipe econômica replicaria esse desejo de não abrir o livre comércio. Porque, pessoal, isso é muito comum. É muito comum nos países, grupos de interesses, grupos econômicos, setores econômicos não serem favoráveis à abertura comercial por uma série de razões, enfim, que transcendem, inclusive, questões econômicas. Ok? Antes da gente vir para os argumentos, como por exemplo, argumentos do emprego, vamos ver aqui mais essa notícia que o Menkyu coloca aqui, né? Os ganhadores do livre comércio devem compensar os perdedores? Os políticos e os especialistas frequentemente dizem que o governo deveria ajudar os trabalhadores prejudicados pelo comércio internacional, por exemplo, pagando-lhes um retreinamento, né? Então essa seria uma situação, né? Neste parecer, um economista afirma o contrário. Então, essa notícia traz, inclusive, uma questão bem complexa, no sentido de que quando você tem um setor muito prejudicado por conta das importações, esse setor prejudicado ele causa desemprego. E uma das questões é o que esses trabalhadores agora farão, dado que eles não têm mais aquele emprego que foi perdido, digamos, em poucos meses por conta do livre comércio. Então, alguns aí afirmam que os ganhadores deveriam compensar os perdedores. Vamos ver o que diz essa notícia aqui. Então, o que esperar quando se faz parte do livre comércio? Por Steven E. Landsberg. Todos os economistas sabem que quando um serviço é terceirizado, o norte-americano em geral é o ganhador. O que se pede por causa de salários baixos é mais que compensado por aquilo que se ganha com preços menores. Em outras palavras, os ganhadores têm condições de compensar os perdedores. Tal significa que devemos fazê-lo? Isso cria uma questão moral para os programas de retreinamento subsidiados? Não necessariamente. Mesmo que você tenha acabado de perder um emprego, é um tanto grosseiro culpar o mesmo fenômeno que o colocou acima do nível de subsistência desde o dia que nasceu. Se o mundo lhe deve uma compensação por enfrentar as desvantagens do comércio, o que você deve ao mundo por usufruir as vantagens? Então, são perguntas bem complexas, assim, esse é um assunto naturalmente, assim, fruto de muita disputa política e disputa ideológica, né? Ou seja, ninguém nega que o comércio internacional ele é importante, a relação entre os países faz parte aí da governança global, mas claramente há países que se prejudicam brutalmente, principalmente a grande massa de trabalhadores. Então duvido que exista um único ser humano na face da Terra que não se tenha beneficiado da oportunidade de negociar livremente com os vizinhos. Imagine como seria a vida se você precisasse cultivar a própria comida, fazer as próprias roupas e depender dos remédios caseiros de sua avó para cuidar da saúde. O acesso a um especialista
pode reduzir a demanda por remédios caseiros, mas principalmente na idade em que está, ela tem muitos motivos para agradecer por ter um médico. Algumas pessoas sugerem, contudo, que faz sentido isolar os efeitos morais de uma oportunidade de comércio exclusiva ou um acordo de livre comércio. Certamente, há cidadãos que são afetados por esses acordos, pelo menos no sentido limitado de que estão em melhor situação em um mundo onde o comércio prospera, exceto nesse caso. O que devemos a essas pessoas? Uma forma de analisar isso é perguntar o que dizem os instintos pessoais em situações semelhantes. Suponha que, depois de comprar shampoo na farmácia perto de sua casa durante anos, você descobre que pode comprar mais barato pela internet. Você tem obrigação de compensar o dono da farmácia? Se você muda para um apartamento mais barato, tem obrigação de compensar o proprietário? Perguntas também muito difíceis de serem respondidas, né? Quando faz um lanche no McDonald's, deve compensar o proprietário do restaurante ao lado? As políticas públicas não devem ser projetadas para confrontar os instintos pessoais que rejeitamos cada dia que vivemos. De que maneira moralmente relevante, então, os trabalhadores desalojados são diferentes do dono da farmácia ou do apartamento que também são desalojados? Você pode argumentar que essas pessoas sofrem de interessante competição acirrada e que assim sabiam no que estavam se metendo, enquanto décadas de tarifas e cotas fizeram que os operários esperassem uma proteção mínima. Essa expectativa fez com que desenvolvessem certas habilidades e agora não é justo puxar-lhes o tapete. Então esse é um assunto de fato muito difícil na economia de se discutir, principalmente hoje, por exemplo, quando você lida com uma China que tem uma mão de obra barata em relação a muitos países do mundo, ou o próprio Brasil, que tem uma mão de obra barata, por exemplo, em relação à Europa, e consequentemente, ao se exportar muitos de nossos produtos a esses locais, você destrói a indústria local por uma série de razões. Mais uma vez, esse argumento não afeta nossos instintos normais. Há muito tempo, ser o valentão da escola é uma ocupação lucrativa. Em todos os Estados Unidos, os valentões desenvolveram habilidades para tirar vantagem dos mais fracos. Se mudarmos as regras para fazer com que isso deixe de ser lucrativo, deveremos compensar os valentões? Valentia e protecionismo têm muito em comum. Os dois usam a força, diretamente ou por meio das leis, para enriquecer alguém à sua custa involuntariamente. Se você é obrigado a pagar $20 por hora para um norte-americano por produtos que poderia ter comprado do México por $5 a hora, você está sendo extorquido. Quando um acordo de livre comércio permite comprar do México, apesar de tudo, comemore a liberdade. Então, veja como esse é um assunto assim bem difícil de ser tratado. Ou seja, enfim, tem uma série de questões não econômicas aí que não cabem aqui neste capítulo a discussão. Mas aí, se você desejar uma pesquisa maior sobre essa questão, você tem uma série de literaturas de economia internacional que vão mostrar aí os desafios que existem na economia real ao você abrir o comércio, ao você ter essa tal liberdade, mas quando você tem várias assimetrias técnicas, assimetrias sociais, assimetrias estruturais, porque os países eles são diferentes e, consequentemente, você cria uma série de diferenças aí por conta desta decisão, ok? Então, relembrando aqui, vamos ver os argumentos em favor da restrição ao comércio. Então, a gente ia começar aqui com o primeiro argumento, que é muito comum você utilizar em relação a restrições
que você tem que produzir no comércio, que é o argumento dos empregos. A gente viu aí a notícia aí debatendo essa questão sobre abrir ou não abrir, sobre os ganhos da liberdade, sobre se isso tem que ser compensado ou não. E agora vamos aos argumentos da restrição. Então, o primeiro argumento é o argumento dos empregos. Os opositores ao livre comércio, muitas vezes, argumentam que o comércio com outros países destrói empregos internamente. Em nosso exemplo, o livre comércio de tecidos faria cair o preço de tecido, reduzindo a quantidade produzida dessa indústria na Isolândia e, assim, reduzindo também o nível de emprego na indústria de tecidos do país. Alguns trabalhadores, consequentemente, ficariam desempregados. O livre comércio, no entanto, cria empregos ao mesmo tempo que os destrói. Quando os isolandeses compram tecidos de outros países, estes obtêm recursos para comprar outros bens da Isolândia. Os trabalhadores isolandeses se deslocariam da indústria de tecido para indústrias em que o país tivesse vantagem comparativa. A transição pode impor sofrimento para alguns trabalhadores no curto prazo, mas permitiria que a Isolândia como um todo desfrutasse de um padrão de vida mais elevado. Aqueles que se opõem ao comércio, muitas vezes, se mostram céticos quanto à criação de empregos por meio do comércio. Eles podem argumentar que tudo pode ser produzido a um valor mais baixo no exterior. Com o livre comércio, eles poderiam argumentar: os isolandeses não poderiam ser empregados lucrativamente em nenhuma indústria. Entretanto, como explica o capítulo 3, os ganhos de comércio se baseiam na vantagem comparativa e não na vantagem absoluta. Mesmo que um país seja melhor do que outro na produção de tudo, ainda assim os dois sairão ganhando se comerciarem entre si. Portanto, os trabalhadores em cada país finalmente encontrarão emprego na indústria em que seu país tiver vantagem comparativa. Então, esse é um dos argumentos. Agora, eu preciso deixar um parêntese aqui importante. O comércio internacional, ele é bom, ele é importante, é fundamental. Mas ele tem uma distorção de empregos, sim. Inclusive, países ricos como os Estados Unidos sofrem em vários setores tem um enorme nível de desemprego, porque não tem como competir com, por exemplo, a produção chinesa e, consequentemente, isso faz com que você destrua empregos em um país, gere emprego em outro país e você tem um custo de transição profissional. Então a gente precisa entender que nem sempre você converte um trabalhador, digamos, um metalúrgico de uma indústria de carros, você não vai converter ele em um engenheiro de software. Então isso tem um custo. Então, provavelmente, esse sujeito que ficou desempregado, porque agora vamos fechar a fábrica de carro aqui e levar para a Argentina, ou levar para o México, ou levar para a Hungria, fará com que esse sujeito fique desempregado e ele, no curto prazo, não encontrará uma posição no mesmo nível de experiência, de capacidade e, inclusive, de salário que ele tinha anteriormente. Ok? Então, isso aí é um dos argumentos para a restrição do comércio. O segundo argumento é o argumento o argumento da segurança nacional. Então, quando uma indústria é ameaçada pela competição de outros países, os opositores ao livre comércio frequentemente argumentam que a indústria é vital para a segurança nacional. Por exemplo, se os produtores de aço isolandeses estivessem pensando em realizar livre comércio no ramo de aço, as empresas internas poderiam argumentar que o aço é usado para fabricar armas e tanques. O livre comércio tornaria a Isolândia dependente de outros países estrangeiros quanto ao fornecimento de aço. Se inesperadamente eclodisse uma guerra e o fornecimento externo fosse, portanto, interrompido, a Isolândia poderia estar incapacitada de produzir aço
e armas em quantidade suficiente para se defender. Os economistas reconhecem que proteger indústrias chaves pode ser apropriado quando há preocupações legítimas com a segurança nacional, mas temem que esse argumento seja usado de forma exagerada por produtores ávidos por obter lucro à custa dos consumidores. Então, por exemplo, agora, neste momento em que o mundo vive uma insegurança sanitária, estão percebendo que a indústria de medicamentos, a indústria de insumos farmacêuticos é uma indústria de segurança nacional. Mas não somente uma segurança nacional por conta de guerra, mas de uma segurança nacional à vida dos cidadãos nacionais. Porque, consequentemente, se eu tenho um país que produz tudo, ele, no momento de crise, fará primeiro a proteção dos seus cidadãos para depois fazer, portanto, a venda a outros países. Então, claramente, veja, os economistas reconhecem este elemento geopolítico que pode ter determinadas indústrias, determinados setores, e, consequentemente, faz sentido, portanto, você manter a segurança. Deve-se desconfiar do argumento de segurança nacional quando é feito por representantes da indústria e não pelas instituições de defesa. As companhias tendem a exagerar seu papel na defesa nacional para obter proteção contra a competição externa. Um representante das Forças Armadas pode ver as coisas de um modo bem diferente. Na verdade, quando as Forças Armadas são consumidoras de um produto industrial, elas se beneficiam com as importações. O aço mais barato na Islândia, por exemplo, permitiria que as Forças Armadas islandesas acumulassem um estoque de armas a baixo custo. Então, veja que também há uma contraposição sobre a questão relativa à segurança nacional. Agora, o argumento da indústria nascente. Esse também é um argumento importante que foi muito utilizado lá nos anos 30, anos 40, anos 50, quando a industrialização, por exemplo, chegou no Brasil, ou esse foi um argumento utilizado lá na época da Revolução Industrial, na Europa lá do século XIX, nos Estados Unidos do século XIX, do começo do século XX, o argumento da indústria nascente, que a Coreia, por exemplo, do Sul utilizou também aí por volta dos anos 80, dos anos 90. Então vamos ver o que esse argumento ele diz. Novas indústrias, às vezes, defendem restrições temporárias ao comércio internacional para ajudá-las a se estabelecer. Após o período de proteção, argumentam elas, amadurecerão e estarão capacitadas a concorrer com os competidores estrangeiros. Então esse argumento vem muito da ideia, desde a Revolução Industrial, inclusive, de que quando você vai ao comércio internacional, você tem indústrias que estão em estágios de desenvolvimento diferentes. Então, você pode ter um país em que a indústria de carro está começando agora, você tem um outro país que tem uma indústria de carro que já está há 200 anos, e você tem um outro país que tem uma indústria de carro que está há 50 anos. Então, veja, esse grau de assimetria valida o argumento de que em determinados momentos, principalmente quando a indústria está surgindo, que ela não tem escala, ela não tem determinados know-hows, ela ainda está, digamos assim, fazendo a consolidação dos investimentos, se argumenta, portanto, de que elas precisariam de um período de proteção para lidar com a competição estrangeira. Da mesma forma, indústrias antigas às vezes argumentam que precisam de proteção temporária para que possam se ajustar às novas condições. Por exemplo, em 2002, o presidente George W. Bush impôs tarifas temporárias sobre a importação de aço. Ele afirmou: decidi que as importações estão afetando severamente nossa indústria, uma indústria importante. A tarifa, que durou 20 meses, daria alívio temporário para que a indústria conseguisse se reestruturar. Então você vê ainda que no século XXI vão ter os argumentos, ainda que esteja aqui neste tópico que o Menkyu colocou, o argumento da indústria nascente,
Veja que esse aí, na verdade, seria um outro tópico, o argumento da indústria, da velha indústria, né? Ou seja, que também é um argumento válido, ou seja, você pode ter uma indústria antiga muito importante, tradicional, mas que ela não se adaptou aos novos desafios e às novas tendências, por exemplo, do século XXI. E aí ela também precisaria de um alívio temporário, de uma proteção para lidar com os competidores estrangeiros que, por exemplo, podem surgir de forma mais moderna. Então, por exemplo, isso aí hoje seria, por exemplo, a competição online da Amazon tem produzido isso, ou seja, é uma empresa que surge sobre uma outra lógica, por exemplo, de varejo, e que consequentemente criará dificuldades àquelas empresas tradicionais da loja de rua, enfim, com uma série de burocracias estruturais, criaria uma dificuldade a essa empresa mais antiga. Então veja, ainda que esteja aqui, o Mankiw quis colocar aqui a ideia de que o argumento da defesa da indústria, ela pode ser tanto para a indústria nascente como para a indústria mais antiga. Os economistas frequentemente são céticos em relação a tais reivindicações, em grande parte porque o argumento da indústria nascente é difícil de ser implementado na prática. Aqui eu também discordo um pouco do Mankiw. Há vários estudos sobre economia industrial, principalmente dos países que se industrializaram mais recentemente com sucesso, como por exemplo, podemos aí destacar no pós-guerra o Japão, podemos destacar aí a Alemanha, que se reindustrializa no pós-guerra, podemos falar aí da Coreia do Sul. Eles fizeram sim uma grande proteção sobre a sua indústria, isso está inclusive documentado na literatura, com o objetivo de proteger. É claro que não vão proteger todas as indústrias, você vai proteger aquelas indústrias que você considera determinante para que o país possa ter um parque industrial minimamente avançado. Então, isso aí, eu acho que esse argumento de que é difícil, eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado, principalmente porque isso acontece nos países ricos, certo? A defesa da indústria num país pobre como o Brasil realmente tem as suas dificuldades naturais e, consequentemente, é objeto de muita crítica. Enfim, desde aí do governo de Fernando Henrique, onde há, de fato, uma expansão brutal do comércio internacional, você tem uma série de discussões sobre que indústria proteger, qual é a indústria importante, enfim, você tem uma série de debates em torno dessa questão. Então, para ter sucesso na aplicação da proteção, o governo precisaria decidir quais indústrias viriam a se tornar lucrativas no futuro, e decidir também se, para os consumidores, os benefícios do estabelecimento de tais indústrias deveriam exceder os custos da proteção. Entretanto, é muito difícil escolher vencedores. Então veja como é difícil. E isso é mais difícil ainda por causa do processo político que frequentemente oferece proteção às indústrias que são politicamente poderosas. E uma vez que a indústria poderosa é protegida da concorrência estrangeira, é muito difícil remover essa tal política temporária. Além disso, muitos economistas são céticos em relação ao argumento da indústria nascente, até por princípio. Suponhamos, por exemplo, que uma indústria seja nova e incapaz de competir lucrativamente contra seus rivais estrangeiros. Contudo, há uma razão para acreditar que a indústria possa ser rentável no longo prazo. Nesse caso, os proprietários das empresas deveriam estar dispostos a arcar com prejuízos temporários para atingir lucros no futuro. Para que uma indústria nascente cresça, não há necessidade de proteção. A história mostra que, no início, as empresas de muitos setores sofreram perdas temporárias e muitas delas são bem-sucedidas no longo prazo, mesmo sem proteção contra a concorrência. Então, veja aí que esse aí é mais um argumento que é vítima de ideias favoráveis e ideias contra argumentos completamente contra a adoção dessas medidas, ok? Antes da gente ir para o argumento da competição desleal, vamos ver aqui essa notícia que o Mankiw coloca aqui
é do Paul Krugman, né? Um importante economista aí, que também tem um livro de introdução à economia, utilizado também, igual esse livro do Menkil, um livro bem utilizado. Vamos ver aqui o que ele fala. Então, reflexão sobre o livre comércio. Alguns economistas se preocupam com o impacto do comércio na distribuição de renda. Embora o livre comércio aumente a eficiência, pode reduzir a igualdade. Então isso aqui é muito importante, porque os dados da realidade têm mostrado que desde que se acirrou a globalização a partir dos anos 90, a desigualdade no mundo explodiu. A distribuição de renda ficou super assimétrica. Problemas com o comércio. Embora há muito tempo nós, dos Estados Unidos, venhamos importando petróleo e outras matérias-primas de países do terceiro mundo, também importamos produtos manufaturados, principalmente de outros países ricos, como Canadá, Japão e países da Europa. Entretanto, recentemente, cruzamos uma linha importante. Atualmente, importamos mais produtos manufaturados do terceiro mundo do que de economias mais avançadas. Ou seja, a maior parte do comércio industrial agora é realizada com países que são muito mais pobres que nós e que pagam salários muito mais baixos aos trabalhadores. Para a economia mundial como um todo, e principalmente para as nações mais pobres, o comércio crescente entre países com altos salários e aqueles com baixos salários é algo extremamente benéfico. Acima de tudo, oferece às economias mais atrasadas uma esperança de incrementação na escala de renda. Então, parte-se da ideia de que a incorporação de países mais pobres na produção de produtos, inclusive manufaturados, seria positivo para essas economias, porque pelo menos esses locais pobres, onde as pessoas não têm emprego, agora elas teriam empregos em fábricas de manufatura, por conta inclusive do baixo salário que elas ali possuem. Contudo, para os norte-americanos, a história é bem menos positiva. Na verdade, é difícil evitar a conclusão de que o comércio crescente dos Estados Unidos com os países do terceiro mundo reduz o salário real de muitos trabalhadores norte-americanos, se não da maioria. Essa realidade torna a política comercial muito difícil. Vamos falar um pouco de economia. O comércio entre países com altos salários tende a ter um ganho modesto para todos, ou quase todos os envolvidos. Quando um acordo de livre comércio possibilitou a integração das indústrias automobilísticas dos Estados Unidos e Canadá na década de 60, a indústria de cada país se concentrou na produção de uma variedade menor de bens em maior escala. O resultado foi o aumento total, amplamente compartilhado da produtividade dos salários. Em contrapartida, o comércio entre países com níveis de desenvolvimento muito diferentes tende a criar grandes classes de perdedores, assim como de vencedores. Embora a terceirização de alguns serviços de alta tecnologia para a Índia tenha ganhado as manchetes de jornais, os trabalhadores com alto nível de formação dos Estados Unidos se beneficiaram, em geral, com salários mais altos e expandiram suas oportunidades de trabalho por causa desse comércio. Por exemplo, os notebooks ThinkPads são agora produzidos pela empresa chinesa Lenovo, mas grande parte das pesquisas e do desenvolvimento da Lenovo é conduzida na Carolina do Norte. Os trabalhadores com menor nível de formação, contudo, perdem o trabalho para outros países. Ou então seus salários são diminuídos pelo efeito cascata, vamos avançar aqui, à medida que outros trabalhadores com qualificação semelhante se amontoam em suas indústrias em busca de oposição para substituir a que perderam para a competição estrangeira. E os preços menores do supermercado Walmart não são uma compensação suficiente. Então o que é que está claro aqui? Quando você tem uma competição global com países com níveis de desenvolvimento diferentes, você claramente vai ter um ganho para aqueles trabalhadores qualificados dos países mais ricos, mas naqueles países ricos, porque as pessoas precisam sempre entender que nos países ricos também existem operários, também existem trabalhadores considerados desqualificados.
Quando essa indústria migra para o país mais pobre em busca, inclusive, de um salário cada vez menor, porque considera o trabalhador desqualificado do país rico muito caro, porque o trabalhador qualificado do país rico, ele não é considerado caro. Por quê? Porque ele entrega um resultado maior. Mas o trabalhador desqualificado do país rico, do qual tem uma mão de obra exatamente igual num país pobre, que é um outro trabalhador de um país pobre, desqualificado e que exige um salário menor, portanto, esses trabalhadores desqualificados dos países ricos, eles ficam desempregados. E mesmo que, como fala aí o Krugman, mesmo que você vá no Walmart e encontre um produto lá 50% mais barato porque ele vem de um país em desenvolvimento, isso não compensa o fato porque mesmo um produto mais barato ele não comprará porque ele é um desempregado sem renda. Então veja, portanto, não são uma compensação suficiente. Ou talvez ele não compre tudo o que ele precisa, porque agora, como ele perdeu o emprego de alta remuneração, ele agora vai ter que se sujeitar a outros empregos de baixa remuneração que não podem, por exemplo, ser substituídos por importações. Então esse é um outro desafio muito complicado, essa relação. Então veja que mesmo o livre comércio, ainda que não seja o que nós estamos vendo na teoria, porque a teoria está apresentando os benefícios do comércio do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos preços, do ponto de vista prático, real, concreto, nós estamos vendo que tanto países ricos como países pobres estão tendo uma massa enorme de perdedores e alguns grupos que são os vencedores e que vão defender, claro, a globalização por uma série de razões. Então tudo isso se encontra nos livros de economia internacional. Ao contrário do que as pessoas às vezes dizem, a teoria econômica afirma que o livre comércio normalmente deixa um país mais rico, mas não afirma que isso é normalmente bom para todos. Então, o país pode ficar rico, mas pode ser que poucos fiquem ricos, poucas empresas fiquem ricas. Porém, quando o efeito das exportações do terceiro mundo sobre os salários nos Estados Unidos tornou-se objeto de discussão na década de 90, muitos economistas, inclusive eu, o Paul Krugman, avaliaram os dados e concluíram que os efeitos negativos sobre os salários eram modestos. O problema é que agora esses efeitos podem já não ser tão modestos como antes, porque a importação de bens manufaturados do terceiro mundo aumentou significativamente, de apenas 2,5% do PIB em 1990 para 6% em 2006. E o maior crescimento nas importações ocorreu em países com salários muito baixos. As novas economias industrializadas que exportam produtos manufaturados, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, pagavam salários equivalentes a 25% do nível dos salários nos Estados Unidos em 1990. Desde então, contudo, a origem de nossas exportações tem sido o México, onde os salários correspondem a apenas 11% do nível dos Estados Unidos, e da China, onde são apenas 3% ou 4%. Então, assim, um absurdo, né? Como se o salário de um trabalhador numa fábrica de, sei lá, de computadores, que montam computadores, que elaboram as peças lá no chão de fábrica, enquanto nos Estados Unidos o cara ganha $1.000 por mês, na China o cara ganha $3. Então, veja como isso aí não tem... enfim, é difícil avaliar, é difícil falar, é uma discussão que é muito maior do que um capítulo de introdução à economia. Então, assim, é preciso consultar outras literaturas, é preciso avançar numa discussão acerca disso, porque veja que uma notícia muito simples já dá fruto para muita discussão. Então, na melhor das hipóteses, que era o caso lá dos chamados tigres asiáticos, eles lá pagavam 25%. Então, de um salário de $1.000 nos Estados Unidos nos anos 90, o cara lá dos tigres asiáticos ganhava 250. Depois passa para o México e o cara ganhava $100. E depois para a China que o cara ganha $3. 3%, ok? $30, né, por mês, e não 3 ou 4%
Estou me equivocando aqui no cálculo. Então veja, seria isso. Então, comparativamente, corrigindo aqui os cálculos. Então, você tem de $1.000, você teria $250 no tigre asiático no ano 90. Então, já mostra que quando os Estados Unidos substitui substitui a sua produção por importações vindas do tigre asiático, você tem aí 25%, mais ou menos uns 250. Depois você passa para o México, que está ali do lado, enfim, menos custo logístico. Você vai para $100 mais ou menos, e agora na China o cara ganha nos Estados Unidos 1.000, você contrata o mesmo trabalhador para fazer a mesma coisa na China a $30 por mês. Então assim, $30 ou $40, então assim, um absurdo, é muito grande entender esse comportamento, que é o que o Krugman está falando aí. Existem alguns aspectos qualificadores nessa história. Por exemplo, muitos produtos fabricados na China contêm componentes feitos no Japão e em outras economias com salários elevados. Ainda assim, não resta dúvida de que a pressão da globalização sobre os salários norte-americanos aumentou. Então, estou defendendo o protecionismo? Não. Aqueles que acreditam que a globalização é algo ruim a todo instante e a qualquer momento estão errados. Ao contrário, manter os mercados mundiais relativamente abertos é crucial para a esperança de bilhões de pessoas. Estou me posicionando a favor do fim do dedo em riste, pela acusação daqueles que desconhecem economia ou se submetem a interesses especiais, que tende a ser a resposta editorial aos políticos que expressam ceticismo sobre os benefícios dos acordos de livre comércio. Geralmente se afirma que os limites sobre o comércio beneficiam apenas um pequeno número de pessoas, enquanto prejudicam a vasta maioria. Então, essa é aquela ideia de que se afirma que a globalização tem muito mais prejuízos do que benefícios, indo de encontro a essa teoria que nós estamos vendo neste capítulo 9, que fala que o comércio internacional, ele produz um excedente total maior, um benefício total maior do que as perdas que ele pode ocasionar. Isso é verdade com relação a alguns aspectos, como a cota de importação do açúcar. Entretanto, com relação a produtos manufaturados, pode-se pelo menos argumentar que o inverso também é verdade. Os trabalhadores com alto nível de formação que claramente se beneficiam do comércio crescente com as economias do terceiro mundo são a minoria, ultrapassada pelos números daqueles que provavelmente são prejudicados. Como já disse antes, não sou protecionista. Para o bem do mundo como um todo, espero que consigamos responder ao problema com o comércio, não com a aniquilação dele, mas realizando coisas como o fortalecimento da rede de segurança social. Mas aqueles que estão preocupados com o comércio têm motivos e merecem algum respeito. Aí uma notícia interessante publicada no New York Times em 2007 pelo Paul Krugman, ok? Vamos voltar aqui, mais um argumento contra a abertura comercial. O argumento da competição desleal. Um argumento comum é de que o livre comércio só será desejável se todos os países jogarem segundo as mesmas regras. Se as empresas de diferentes países estão sujeitas a leis e regulamentos diferentes, seria, portanto, injusto, a argumentação sustenta, esperar que as empresas concorram no mercado internacional. Isso aqui é uma coisa importante. O comércio mundial, ele não tem simetria entre os competidores. Veja, aqui está colocando em evidência uma coisa. Os países, por exemplo, suas empresas competem com produtos, em países competem, várias empresas de vários países competem em um determinado mercado, e neste mercado, essas empresas que competem e vendem ao redor do mundo, competem em vários mercados diferentes, vão competir com leis e regulamentos completamente diferentes. Leis de funcionamento, leis trabalhistas, leis de elaboração de produtos. Por exemplo, com
com assimetria financeira. Então, no Brasil, por exemplo, uma empresa, mesmo uma empresa exportadora agrícola, o cara aqui do café, ele compete com o café da Colômbia, mas o custo do dinheiro no Brasil é um, o custo do dinheiro da Colômbia é outro. As leis trabalhistas aqui são as leis trabalhistas na Colômbia são outro, na África é outra. Os tributos são completamente diferentes. Então veja que há uma assimetria monstruosa entre os competidores no mercado nacional em boa parte dos produtos. Não existe assimetria entre os países, não existe simetria entre os países. Os países são extremamente assimétricos em todos os sentidos para a competição. Inclusive, por exemplo, a formação de mão de obra, as leis de educação, enfim, as regras para inovação e para patentear um novo produto. Ou seja, você tem uma série de coisas que são completamente diferentes. Suponhamos que o governo da vizinha Holândia subsidie sua indústria de tecidos com grandes isenções fiscais. A indústria de tecidos islandesa poderia argumentar que deveria ser protegida dessa competição porque a vizinha Holândia não concorre de forma leal. E esse exemplo aí é o que acontece na prática. Ok? Será que a Islândia seria realmente prejudicada se comprasse tecidos de outro país a um preço subsidiado? Os produtores de tecidos da Islândia certamente seriam prejudicados, mas os consumidores de tecidos se beneficiariam do menor preço. Além disso, a situação não mudaria tanto em relação ao livre comércio. Os ganhos para o consumidor que comprariam a preços mais baixos ainda superariam as perdas dos produtores. O subsídio da vizinha Holândia à sua indústria de tecidos pode não ser uma boa política, mas quem arca com o ônus são os contribuintes da vizinha Holândia. A Islândia pode se beneficiar da oportunidade de comprar tecidos a um preço subsidiado. Então, veja, por exemplo, o Brasil acusa a União Europeia de subsidiar a agricultura. Então, isso se alega em determinados momentos que há uma competição desleal. Pode até ter sentido, mas quem arca com o ônus do subsídio é o contribuinte europeu, e aqui a gente poderia, digamos, tirar benefício se a gente importasse. Então veja como a aplicação dessa teoria de eficiência de mercados no campo do comércio internacional é extremamente complexo e causa muito debate político, muito debate econômico, enfim. Há muitos debates ideológicos por trás de tudo isso aqui que estamos abordando. O argumento da proteção como instrumento de barganha. Outro argumento favorável às restrições ao comércio tem a ver com a estratégia de barganha. Muitos formuladores de políticas afirmam apoiar o livre comércio, mas ao mesmo tempo dizem que as restrições podem ser úteis em negociações com parceiros comerciais. Segundo eles, a ameaça de uma restrição comercial pode ajudar a promover outra restrição que já tenha sido imposta por um governo estrangeiro. Por exemplo, a Islândia poderia ameaçar impor uma tarifa à importação de tecidos se a vizinha Holândia não eliminasse a tarifa que impõe ao trigo. Se a vizinha Holândia respondesse com a eliminação da tarifa, o resultado poderia ser um comércio mais livre. O problema dessa estratégia de barganha é que a ameaça pode não funcionar. E se isso acontecer, o país terá que fazer uma escolha difícil. Pode cumprir a ameaça e implementar a restrição comercial, por exemplo, o que reduziria seu próprio bem-estar econômico, ou pode voltar atrás em sua ameaça, o que causaria perda de prestígio em assuntos internacionais. Perante essas possibilidades, o país provavelmente desejaria nunca ter feito a ameaça. Isso aí também pode acontecer, isso aí acontece, e veja agora, já é um argumento que se mistura com elementos ligados à diplomacia, a relações internacionais, enfim, a comportamentos de como você trata parceiros comerciais, países vizinhos e assim por diante. Veja o quanto é complexo essa temática do comércio internacional.
Aí o Menkyu coloca aqui um estudo de caso, né? Acordos comerciais e a Organização Mundial do Comércio, a chamada OMC, né? Que na verdade a OMC, portanto, é a instituição que faz a vigilância do comércio global para verificar se não estão tendo práticas que prejudicam um país ou beneficiam outro país de maneira assim muito assintosa. Então vamos ver aqui o que acontece. Então, um país pode adotar uma entre duas abordagens possíveis para chegar ao livre comércio. Ele pode adotar uma abordagem unilateral, então esse é um tipo de acordo, abordagem unilateral, e remover as restrições comerciais por conta própria. Então ele decide remover. Então, foi essa abordagem adotada pela Grã-Bretanha no século XIX e pelo Chile e pela Coreia do Sul há alguns anos. Alternativamente, um país pode adotar uma abordagem multilateral, reduzindo restrições ao comércio, enquanto outros países fazem o mesmo. Então, a abordagem unilateral só você resolve fazer, sem nada em troca, ou você tem a abordagem multilateral. Eu vou reduzir a barreira e você também vai reduzir, portanto juntos nós vamos fazer um acordo para reduzir as restrições simultaneamente. Em outras palavras, ele pode negociar com seus parceiros comerciais para tentar reduzir as restrições comerciais em todo o mundo. Um exemplo importante da abordagem multilateral é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o North American Free Trade Agreement, o chamado NAFTA, que reduziu em 93 as barreiras comerciais entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Outro é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, General Agreement on Tariffs and Trade, o chamado GATT, uma série de negociações contínuas entre muitos países com o propósito de promover o livre comércio. Os Estados Unidos ajudaram a fundar o GATT depois da Segunda Guerra Mundial em resposta às elevadas tarifas adotadas durante a Grande Depressão na década de 1930. Muitos economistas acreditam que as tarifas elevadas contribuíram para as dificuldades econômicas mundiais daquele período. O GATT foi bem sucedido na redução da tarifa média entre os países membros de cerca de 40% após a Segunda Guerra Mundial para aproximadamente 5% nos dias de hoje. Então veja que, historicamente, as tarifas comerciais sempre foram muito altas. Hoje, elas são relativamente moderadas em muitos países. As regras estabelecidas pelo GATT são hoje aplicadas por uma instituição internacional chamada Organização Mundial do Comércio, OMC. A OMC foi fundada em 1995 e tem sede em Genebra, na Suíça. A partir de 2009, 153 países responsáveis por mais de 97% do comércio internacional do planeta aderiram à organização. A função da OMC é administrar acordos comerciais, proporcionar um fórum para negociações e lidar com as disputas que possam surgir entre os países membros. Quais são os prós e os contras da abordagem multilateral ao livre comércio? Uma vantagem que essa abordagem pode resultar em comércio mais livre do que a unilateral, porque é capaz de reduzir as restrições comerciais tanto no exterior quanto no próprio país. Então, essa é a abordagem multilateral. Mas, quando as negociações internacionais falham, o resultado pode ser um comércio ainda mais restrito do que a abordagem unilateral. Além disso, a abordagem multilateral pode apresentar uma vantagem política. Na maioria dos mercados, os produtores são menos numerosos que os consumidores, porém mais organizados e exercem maior influência política. Reduzir a tarifa sobre tecidos na Islândia, por exemplo, poderá ser politicamente difícil se não houver ajuda. Os produtores de tecido se oporiam ao livre comércio e os consumidores de tecidos que seriam beneficiados são tão numerosos que organizar seu apoio seria muito difícil. Mas suponhamos que a vizinha Holândia prometa reduzir a tarifa sobre o trigo, ao mesmo tempo que a Islândia reduz a sua tarifa sobre os tecidos. Nesse caso,
os produtores de trigos islandneses, que também são politicamente poderosos, apoiariam o acordo. Com isso, a abordagem multilateral ao livre comércio pode algumas vezes ganhar apoio político, quando uma abordagem unilateral ela não consegue. Então, assim, mais uma vez, nas duas situações, seja uma abordagem multilateral do comércio, seja uma abordagem unilateral do comércio, tem seus prós e seus contras, e, consequentemente, na hora de um país decidir qual é a melhor abordagem, precisa colocar na balança para ver os prós e para ver os contras dessa decisão. Ok?